Cabreira aqui, sou repórter do jornal Nossa Cidade. E hoje a gente recebe aqui na nossa redação a professora e candidata a vice-governadora na chapa de Fernando Haddad, Lúcia França. Boa Lúcia, boa tarde, tarde. Prazer Paula. receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, você emprestar um pouquinho a sua audiência para a gente poder falar dos nossos projetos. Pra gente é sempre um orgulho receber. A gente até comentou que a gente já recebeu o Caio aqui também. Pra gente é sempre um orgulho receber uma família tão notória na política, né? Márcio tá aí com quanto tempo já na política, Lúcia? Nós fazemos política, acho que há 40 anos, temos vida pública. Caio mais recente, claro, porque é mais novo, mas é o caçula da família de políticos, é o Caio. É a família que já discute política logo no café da manhã, é isso, É né? isso mesmo. E o Caio acompanhou isso desde cedo. O pai sendo prefeito, ele muito criança e sempre curioso e envolvido. Interessante. Nós temos um casal, mas a filha nunca quis Ela não se saber. interessou. Não, mas o Caio sempre, desde pequeno. E como é que foi pra você entrar na política pública agora, pela primeira vez concorrendo a um cargo eletivo? Foi um grande desafio. Eu faço política, Paula. Aprendi a fazer política na Pastoral da Juventude na Igreja Católica. Eu venho desse movimento, antes de Márcio. Nós nos encontramos não na política, mas nós dois tínhamos essa veia política de acreditar nas boas políticas públicas para a transformação. E então sempre fui convidada ao longo desses anos participando do PSB, é o único partido nosso, mas nunca quis. Porque talvez eu sou empresária, tenho uma escola, trabalho com educação e achava que talvez a escola ainda precisasse muito de mim e não tivesse totalmente preparada. Mas o momento atual do nosso país me fez falar sim para o Haddad, um professor. Então, algumas coisas me levaram, Paula, a falar assim. Uma chapa de 2 professores. Para quem ama a educação como eu, é a chapa dos sonhos, porque claro que a educação vai ser um foco no nosso governo se a gente ganhar. 2, representar as mulheres. Você sabe que São Paulo, o estado de São Paulo já teve 164 governadores e vice-governadores na história. Nunca uma mulher ocupou nenhum dos 2 cargos. Então, acho que ser uma mulher, mostrando para as garotas que elas podem fazer política, devem fazer política, que política é sim lugar de mulher, e também para as mulheres mais maduras como eu, que chega aos 60 anos com uma trajetória de vida já acomodada e resolve mudar a rota totalmente, com sonhos novos, projetos novos. Então, quando falam pra gente, quando a gente ganha a carteirinha da terceira idade, que tudo tá muito tranquilo, não acredita. Não acredita, porque aos 60 anos a gente pode mudar tudo e recomeçar. A gente tá falando muito de etarismo ultimamente, né? Muito. Vocês têm ganhado mais E para a mulher visibilidade, é né? muito cruel, né, Muito. Paula? Fala a verdade que para a gente é tudo mais difícil. E quando a gente fica mais velha, acreditam menos na gente. Costumam acreditar, mas eu tô aqui para provar que tudo pode ser diferente. Que legal. E Lúcia, você falou sobre você e o Haddad serem professores, né? A gente sabe que a educação no estado de São Paulo é sempre um grande desafio. Nós tivemos aí mais de 24 anos de governo do PSDB. O Márcio chegou a ser governador por um curto período de tempo, mas foram 24 anos de governo do PSDB. E dentro desse tempo, houve uma série de mudanças na maneira como é feita as políticas da educação dentro do estado, como a necessidade, por exemplo, de passar automaticamente o aluno. Só que na época da pandemia a gente teve uma defasagem muito grande de aprendizagem, né? Então vocês têm algum projeto em relação a isso? Como é que tá? Temos no nosso plano de governo prevê exclusivamente um capítulo falando desse reforço, dessa retomada, para que a gente possa avançar esses 2 anos praticamente de atraso nas crianças e focando na alfabetização, porque a gente percebeu que o nosso estado está com uma defasagem muito grande na alfabetização, nas crianças até 10 anos. Então a gente tem projeto específico para isso, temos projeto específico para a primeira infância, mesmo sendo uma atribuição dos municípios da primeira infância, o estado de São Paulo, se a gente estiver à frente dele, nós vamos, assim, não vai faltar creche, porque creche é um direito das nossas crianças
e é uma maneira também de você estimular que as mães saiam para o trabalho com a cabeça tranquila, sabendo que a sua criança vai estar sendo alimentada, vai estar sendo desenvolvida do jeito que precisa, porque a primeira infância é fundamental para tudo que vem depois na vida adulta, no aprendizado da gente. Então, começo dizendo, a alimentação é fundamental. E a gente tem tanta desigualdade no nosso país e no nosso estado, um estado tão rico, que não é justo que uma criança vá para a escola, por exemplo, uma tomar o café da manhã e a outra sem tomar o café da manhã. Com certeza, a criança que tomou o café da manhã, Paula, vai aprender melhor, mais fácil. Então, a gente vai ver isso. E aí a gente chega lá no ensino médio, que é também uma grande bandeira nossa, para a gente transformar o ensino médio do estado de São Paulo em ensino profissionalizante, para que os jovens saiam com uma profissão, tenham uma bolsa para que eles continuem, completem o ensino médio, porque você sabe que a evasão no ensino médio é muito grande, e não é por falta de vontade do jovem, é porque o jovem precisa trabalhar para ajudar em casa, para ele poder ir a um cinema, para ele poder tomar um lanche, porque não é porque é um jovem da comunidade, da periferia, que ele não tenha sonhos como todos os outros jovens. Então, é lícito, é legítimo que ele queira ter um dinheirinho para ajudar em casa e se sustentar. Então, a gente vai ajudá-lo para que ele continue, para que ele complete o ensino médio e saia com um emprego focado principalmente na reindustrialização do estado de São Paulo, que a gente quer muito isso. Já é um projeto que já emenda o outro, então, né? A ideia de educação profissionalizante e também trazer de volta as indústrias para o estado de São Paulo. Que nós perdemos por falta de incentivo fiscal, incentivo científico, de pesquisa no nosso estado. O nosso estado é o maior polo de pesquisa, né, da América Latina. Então, a gente está perdendo essas cabeças pensantes para outros países e para outros estados. E a gente não quer isso, a gente quer trazer o jovem para cá, a gente quer que eles fiquem aqui, e esses cursos profissionalizantes, eles vão ter como foco principal essa indústria 4.0, que é a indústria moderna, porque quando a gente fala de reindustrialização também, a gente tem que explicar que não é aquela indústria que poluía, aquela indústria que não olhava para o social, que é lá do século XIX, século XX. É essa nova indústria que a gente precisa conversar com o meio ambiente, com o social, com a tecnologia. É essa indústria que a gente quer trazer de volta. Você trouxe a palavra de reindustrialização, eu sou obrigada a falar que aqui no ABC a gente perdeu várias indústrias, inclusive nos últimos tempos, a Toyota, a Ford, aqui na região de Mauá, a gente perdeu a Tupi também. Vocês têm algum projeto específico para isso, Lúcia? Como é que vocês devem conseguir trazer essas empresas novas? Essas empresas nós perdemos, já não foi só aqui na região do ABC, nós perdemos em todo o estado de São Paulo, porque outros estados deram benefícios fiscais, deram algumas isenções, enfim, a gente viu o São Paulo de braços cruzados, o governo de São Paulo, o governo, principalmente o governo Rodrigo Dória, ou Dória Rodrigo, como vocês quiserem, que eu falo que é o mesmo balaio, aliás, que estão agora estendendo os tapetes vermelhos do Palácio do Governo para a visita do Bolsonaro e do Tarcísio, que brigaram o tempo todo, né? Foram 4 anos brigando, Dória e Bolsonaro, atrapalhando São Paulo, não trazendo nenhum recurso para São Paulo, e agora estão lá estendendo tapetes vermelhos. Mas a gente vai trazer de volta, tenho certeza disso, porque a gente quer um estado de São Paulo pungente, um estado de São Paulo que o seu povo não tenha fome, para a gente combater diretamente a fome, a miséria que está... É alarmante o que está acontecendo, né? 33 milhões de pessoas passando fome. Não é possível. Nós vamos zerar o ICMS de todos os produtos da cesta básica, baixando então o preço dos produtos. Zerar o imposto, o ICMS da carne, baixando o valor da carne e aumentando, que está congelado e abaixo da inflação, o salário mínimo paulista.
com isso a gente vai aumentar um pouquinho o ganho do trabalhador e diminuir o valor dos produtos essenciais. A gente tem certeza que com isso a dona de casa, as famílias vão ter um fôlegozinho maior para poder chegar até o final do mês, porque ninguém está conseguindo chegar ao final do mês, Paula. As mulheres endividadas, na maioria das vezes são elas que são as chefes de família, as mulheres endividadas, para as mulheres endividadas e que também querem empreender, a gente tem no plano de governo, a gente tem metas para elas com microcrédito, ajudá-las a sair do nome, tirar o nome do vermelho. O Estado precisa estender as mãos para essas pessoas para que todo mundo consiga tomar um fôlego e seguir a vida melhor do que ela está. Vale lembrar que o ICMS foi um dos reajustes feitos pelo Rodrigo Garcia, pelo João Dória na época, antes do Rodrigo Garcia, e que o Caio França entrou com um pedido para que fosse anulado no caso dos remédios e insumos dos hospitais, né? Exatamente. Olha, nós tivemos o estado de São Paulo nunca ganhou tanto dinheiro, nunca teve tanto dinheiro guardado como nesses últimos 4 anos. A população empobrecendo, a população fechando o comércio, eles mas nem ligaram para... acho que em São Paulo 60 mil comércios fecharam, se eu não me engano o número, na época da pandemia, sem ninguém dar uma ajuda, sem ninguém, né? O poder público não... nada, foi absolutamente nada. Mas eles souberam aumentar impostos, eles souberam tirar o passe do idoso. E olha, eu vou contar para vocês, tudo assinado pelo Rodrigo Garcia. Todos os documentos assinados pelo Rodrigo Garcia. Então, não vem dizer que há 5, 6, 8 meses governador, que não é verdade. Era um governo pautado em tirar benefícios da população. O confisco do salário de aposentado, nós também já falamos, nós vamos parar com isso e vamos fazer um plano para devolver esse confisco que foi tirado da aposentadoria. Porque a abonada dos professores... Eu ia entrar nessa... Né? Deixa eu já focar nisso. Claro. Porque também foi uma coisa que a gente discutiu muito, porque foi aprovado um novo plano de carreiras para os professores, que alguns se sentiram muito prejudicados, principalmente os que estavam mais tempo, né, no Estado, porque perdiam... não são regalias, né? São gratificações. Sim. Então, assim, há um plano dentro disso, Lúcia, para que seja feita a correção? Claro, porque são conquistas de uma classe. São conquistas, e essas conquistas sempre são conseguidas, alcançadas, sempre com diálogo entre os sindicatos e o governo. Então, tudo que uma categoria consegue, lhe é de direito, né? Já foi concedido. A gente pode até, daqui para frente, nos próximos concursos, se assim achar que deve o governador, então daqui para frente a gente pode mudar, mas o que é de conquista de uma categoria, a gente não pode tirar. A gente não pode tirar. Dentro disso, já você falou das abonadas que foram pedidas. Com certeza, com certeza. E elas deverão voltar. A gente, estando no governo, tenho certeza que o funcionalismo público, de uma maneira geral, vai ser muito respeitado. A gente tem noção que é o funcionário público que faz a máquina do Estado girar. E a gente precisa valorizá-los. Certamente. Ainda focando em educação, porque eu tenho que aproveitar que ela é educadora e a Fernanda Nardi também, a gente tem falado muito a respeito de escolas em tempo integral, você falou da necessidade também de incluir cursos técnicos aí. A gente pode pensar em aumentar essas escolas? Há essa previsão, Lúcia? Há previsão das escolas de período integral, mas verdadeiramente de período integral, porque quando a gente fala período integral, não adianta a gente deixar os meninos, as meninas dentro da escola mais 4 horas, só que não tem professor, não tem educador, não tem atividade cultural. Então, o período integral tem que ser real, né? Para que o menino, a menina, aproveite o seu tempo dentro da escola. E a escola é um ponto que eu digo sempre, olha, não é que eu puxo sardinha para professor e para educador, mas veja bem, todo mundo que é mãe, se seu filho, sei lá, cai no chão na rua, vem a ambulância buscar
o seu filho, você vai querer ir junto com ele na ambulância, mesmo sabendo que você está com médicos, paramédicos, todo mundo. Se acontece alguma intervenção com o seu filho na rua, que precise, por exemplo, de um policial, se o policial fala, nós vamos para a delegacia, a mãe vai junto, vai deixar nunca o seu filho sozinho. Porque eu estou falando de autoridades, estou falando de médico, paramédicos, policiais. Agora, se a professora fala para a mãe assim, olha, nós vamos sair hoje, nós vamos com, né, a classe vai, nós vamos lá ao cinema e voltar. Você autoriza a mãe? Autorizo. Com o professor, sempre pode, porque a gente passa isso para os pais. Então, escola é um templo sagrado de saber, de cultura, de conhecimento, de formação de pessoas. Então, a gente tem que usar esse espaço para as crianças e sempre pensando numa alimentação saudável, numa merenda, 3 refeições por dia, que eles comam de verdade, que eles não comam só bolacha e suco. A gente quer comida de verdade. E olha, como o Haddad fez quando ele foi prefeito. Comida comprada de pequenos produtores e pequenas produtoras familiares, normalmente mulheres encabeçando essa pequena produção. Aí isso ajuda também as famílias que estão aí precisando agora dessa renda, né? Com certeza. E muitas vezes as mulheres com uma atividade que lhe traga um dinheiro, ela consegue sair de uma situação de violência, né? Violência física, emocional, psicológica que a gente tem visto crescer tanto. Então a gente precisa dar oportunidade para as mulheres para que elas consigam essa autonomia. Lúcia, eu acompanhei aqui, o Lula esteve em São Bernardo começando os atos do segundo turno junto com o Fernando Haddad, você estava junto inclusive, e foi uma multidão na rua, né? Nós temos 7 cidades aqui no ABC, que é Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, São Caetano, Diadema, Santo André, São Bernardo, e vocês, tanto a Fernando Haddad quanto o Lula, ganharam na maioria das cidades, perderam só em 2. A gente pode esperar projetos para o ABC em específico, já alguma coisa em vista? Como é que tá? Nós falamos bastante do bilhete único metropolitano e falamos bastante de trazer metrô para esta região, para o ABC, que se faz mais do que necessário, né? Isso não é de agora. Essa necessidade a gente sente já faz. Eu lembro desde que o Márcio foi governador do estado de São Paulo, foi um período curto, mas ele já falava disso. Então a gente sabe dessa necessidade e que mobilidade urbana também é você cuidar da saúde mental das pessoas, é você cuidar da saúde de mais tempo, né? A pessoa levar menos tempo entre ir e vir, porque isso estressa demais as pessoas. Né? Um homem, uma mulher levar 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho, ela não faz outra coisa a não ser trabalhar. Quando ela chega em casa, ela não tem condições de mais nada. Então a gente precisa ver isso e nós temos isso também pactuado no plano de governo a trazer o metrô para o ABC. E o bilhete único metropolitano antes do metrô. Porque assim que a gente assumir, isso já vai começar a ser feito. O Haddad também tem explicado que não é chegar, sentar na cadeira e de repente, mas paulatinamente a gente vai começar, mas isso é muito rápido. Claro que muito mais rápido que uma licitação de metrô, esse tipo de coisa. Mas isso também está nos nossos planos. Também frisando aqui que Haddad, quando prefeito, foi um dos prefeitos que mais focou realmente em mobilidade urbana, focado no todo, não necessariamente no carro, né? Que era sempre uma das principais críticas que se faziam ao governo dele, né? Mas quando a gente fala em mobilidade urbana, é bom a gente pensar no todo, né? E interessante da gente olhar com o passar do tempo, porque às vezes as pessoas não entendem. Né? Por que um governador, um gestor está fazendo tal atitude? Mas o Haddad tem dentro dele esse educador. Então, a gente fazer as ciclovias, por exemplo, que todo mundo achava que era uma loucura, hoje, quando você vai para outros países, na Europa, por exemplo, tem gente que não usa mais carro há muitos anos, há 10, 15 anos, porque só se locomove por bicicleta, porque é o meio
de transporte, que não polui, mais rápido, seguro e que também te faz exercício físico. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Sempre para o futuro e sempre pensando no meio ambiente, porque hoje não se pode pensar num gestor que não pensa no meio ambiente, na sustentabilidade. A gente pode focar um pouquinho nisso também, se você puder conversar com a gente. Aqui no ABC a gente tem uma indústria química muito emergente, né? Na verdade, é o que dá grande visibilidade para nossa região. E você falou também da necessidade da gente fazer esses programas de meio ambiente junto. Dá para pensar nisso, Lúcia? Vocês têm trazido isso também com vocês? Temos trazido bastante e o Haddad fala muito que nós queremos entrar, até para a gente trazer de volta as indústrias e o interesse de novas indústrias, o governo do estado entraria com a parte tecnológica da pesquisa, da inteligência, e o empresário, o poder privado, entra com a parte de se instalar e a gente iria trabalhar junto com isso. O agronegócio também, a gente fala bastante, o agronegócio consegue conversar com a indústria, quando a gente fala em motor híbrido e também com etanol, que use as duas. A gente está falando do produtor da cana de açúcar junto com o produtor do motor, enfim. Essa é a indústria 4.0, é a indústria moderna que pensa na sustentabilidade, pensa no fator social das pessoas, da comunidade, não só no seu trabalhador, mas na comunidade, o que ela pode ajudar naquela comunidade, né? Essa é a indústria moderna. E, claro, uma indústria com tecnologia, que seja mais automatizada. Então, a gente vai precisar dessa mão de obra mais inteligente dos meninos. É por isso que a gente está dizendo do ensino médio profissionalizante com foco na indústria 4.0 e também como é que a gente fala? Na economia criativa. Isso também é muito importante. E tudo no ensino médio que a gente quer que esses meninos voltem a acreditar, Paula, que é só através da educação que eles vão ter um futuro melhor. Não tem outro. Quem falar que tem um outro modo, sai dessa que é furada. A gente tem falado isso com frequência aqui, né? A educação realmente é um fator transformador na vida das pessoas, né? É isso mesmo, eu acredito. Pra gente fechar, Lúcia, eu vou pedir para que você só comente, né? A gente sabe que vocês chegaram aqui no segundo turno contra o Tarcísio. O Tarcísio, ele é ex-ministro do governo Bolsonaro. Ele morou muito tempo em Brasília, muito por conta disso, e é do Rio de Janeiro, né? Então, há grandes críticas ao fato dele não ser paulista. Há informações, por exemplo, de que não encontraram ele no endereço que ele deu como sendo de residência, que é no interior de São Paulo. Quando ele foi questionado por uma TV local, ele não sabia dizer onde ele votava. Como é que fica essa concorrência com alguém que não é daqui, não é de São Paulo? Eu vou ser bem honesta. Eu acho que o fato dele não ser de São Paulo é o menos pior. Porque São Paulo foi construída por, por toda a nossa gente. É nordestino, é mineiro, é o paulista, é o paraense. Não teria problema nenhum. Mas o problema é ser oportunista. A pessoa não viver, não ter colaborado em absolutamente nada para o nosso estado, nem mesmo quando ele foi ministro da infraestrutura, e não existe obra do Tarcísio no estado de São Paulo. Então, para mim, o que mais me incomoda é isso. E claro que também me incomoda ele querer enganar o povo paulista, dizendo que mora, que a cidade, esse é o local. A gente sabe que não é, está provado, saiu agora nos veículos de comunicação, inclusive a comprovação. Eu não sei bem dizer se a casa é do cunhado, do sobrinho, que ele deu o endereço de outra pessoa. Então, assim, isso sim já demonstra quem é a pessoa, para que veio essa pessoa. E agora, só para encerrar, eu quero falar com as mulheres, se você me permite. Falar, claro. Um homem que quer ser o nosso governador e diz claramente que vai liberar para quem quiser ter arma, vai ter arma, é só poder comprar que vai comprar. Eu vou te perguntar, mulher, você vai se sentir segura
num transporte público sabendo que todo mundo pode estar armado? Você vai se sentir segura esperando seu filho, sua filha voltar da escola, voltar do emprego, sabendo que está todo mundo armado? Acho que a gente tem que pôr a mão na consciência e pensar o que, que a gente quer para nós, para nossa família, nos próximos 4 anos. E pensar que os próximos 4 anos são os primeiros de um possível novo governo, né? Que ainda podem vir mais 4 aí. Então a gente tem que escolher realmente com bastante responsabilidade. É isso Lúcia, mesmo. muito obrigada pela participação, viu? Eu que adorei estar aqui te conhecer. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.